Dando início às intervenções, gostaríamos de chamar o Sr. Dr. Vítor Martins. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Embaixador Francisco Seixas da Costa, Sra. Professora, a minha saudação a todos os presentes e, em primeiro lugar, agradecer o meu bem-aja ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros por me ter amavelmente convidado para participar nesta sessão. Tive a felicidade de testemunhar aqui no Claustro dos Jerónimos a cerimónia da assinatura do Tratado de Adesão às Comunidades Europeias no dia 12 de junho de 1985. Foi um ato memorável a muitos títulos, pelo local, pelo estatuto e qualidade dos protagonistas e também pela belíssima manhã de céu azul, com uma luminosidade ímpar que Lisboa caprichou em oferecer naquele dia histórico. Depois do rasgo visionário de Mário Soares, que lançou o pedido de adesão, 8 longos anos decorreram com negociações intensas e complexas. A convergência das principais forças políticas em Portugal, o diálogo persistente com as instituições europeias e com as capitais dos Estados-membros e a determinação dos negociadores permitiram levar a bom porto o acordo para o Tratado de Adesão que traduziu, na minha opinião, um compromisso equilibrado. Entre vários e decisivos protagonistas, alguns deles felizmente aqui presentes, peço licença para relevar 2 dos líderes dessas negociações, infelizmente desaparecidos, Hernani Lopes e António Marta, que foram figuras centrais do processo de adesão de Portugal. 2 palavras sempre me ocorrem ao falar desse dia há 35 anos atrás: entusiasmo e esperança. Entusiasmo não só porque marcava o fim, com êxito, de um longo e exigente percurso negocial, mas também porque aquele momento representava a ancoragem de Portugal à democracia, aos valores europeus e ao modelo de livre iniciativa e de economia de mercado. Esperança, porque a adesão era percebida como uma poderosa alavanca do nosso desenvolvimento económico e social. Cito palavras de Mário Soares nesse dia: a tarefa primordial que nos ocupará a partir de agora será a de reduzir cada vez mais a distância que ainda nos separa dos países desenvolvidos da Europa, criando para os portugueses padrões de vida e de bem-estar verdadeiramente europeus. Fim de citação. A adesão representou também o nosso compromisso na construção europeia. Recorro a palavras do cardeal Tolentino Mendonça há alguns dias atrás, aqui nos Jerónimos. Cito: quando pomos no mar a nossa embarcação, não somos apenas responsáveis por ela, mas pelo oceano inteiro. Fim de citação. Com efeito, a partir da adesão, além do interesse nacional, que sempre nos caberia e cabe defender, Portugal passou a ser corresponsável pelo interesse comum europeu e pelo devir da Europa. É sabido que a nossa adesão coincidiu com uma intensa aceleração da integração europeia, desde logo com o Ato Único Europeu a criar o grande espaço sem fronteiras. Depois, os acordos de Schengen, que materializaram a livre circulação de pessoas. E em 1992, o Tratado da União Europeia, que criou a União Económica e Monetária. Mercado interno, Schengen, euro. Continuam a ser os pilares fundamentais da integração europeia. Portugal optou, desde o início, por acompanhar o aprofundamento da integração europeia, porque se entendeu
a meu ver bem, que assim melhor se defendiam os interesses fundamentais e permanentes do nosso país. É reconhecido que Portugal tem beneficiado largamente desse passo histórico, em termos de desenvolvimento económico e social, de modernização de infraestruturas, de atração do investimento direto estrangeiro. A indústria modernizou-se e internacionalizou-se. As regiões autónomas beneficiaram de um programa específico, pós-EIMA, fundado, de resto, num conceito de ultraperiferia que partiu de uma iniciativa portuguesa, e muitos outros setores colheram significativos apoios comunitários. Reforçámos também as relações com as diversas regiões do mundo e, em particular, com os países de expressão portuguesa. A nossa vocação universal valorizou-se com a adesão. A aposta na integração europeia revelou-se certeira e oportuna. Em 1992, Portugal foi chamada a assumir pela primeira vez a presidência da CEE. Foi um teste à maturidade da nossa adesão. Exercemos essa missão com rigor e empenho, conscientes, como estávamos todos, que nunca há uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. Sob o lema Rumo à União Europeia e tendo o astrolábio como símbolo, o que de algum modo traduziu o espírito que marcou a primeira presidência, promoveu-se a assinatura do Tratado de Maastricht, impulsionou-se decisivamente o mercado interno, finalizou-se a reforma da PAC e foi criado o Fundo de Coesão na Cimeira de Lisboa, presidida por Cavaco Silva, aqui ao lado, no Centro Cultural de Belém. Fundo de Coesão, permitam-me que o diga, que teve também por base uma proposta portuguesa. E no domínio das relações externas, relevem-se, entre vários outros atos e iniciativas dessa presidência, a assinatura do Tratado do Porto, que criou o Espaço Económico Europeu, os acordos CEE-Brasil e CEE-Macau. A primeira presidência portuguesa correu bem e as duas seguintes foram também exercidas com pleno e reconhecido sucesso, tal como, estou firmemente convicto, correrá muito bem a próxima presidência que está já aí à porta. Minhas senhoras e meus senhores, a Europa está de novo a enfrentar uma crise, seguramente a mais severa e desafiante desde a Segunda Guerra Mundial. Socorro-me de mais uma citação. Cito: a crise está aí, profunda e durável. Não disfarcemos a realidade. O que podemos desde já afirmar é que uma resposta positiva passa por um suplemento de Europa. Fim de citação. Esta declaração poderia ter sido feita agora, mas não. São palavras com 35 anos, produzidas aqui no claustro dos Jerónimos, na assinatura do Tratado de Adesão, pelo então Presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors. Palavras inspiradoras, digo eu. Nessa altura, a economia europeia estagnava, perdia competitividade e não criava empregos. O suplemento da Europa expressou-se na criação do mercado único, nas políticas de coesão e nos envelopes financeiros que ficaram conhecidos como pacotes Delors I e II. E foi gerador de mais de uma década de crescimento económico, criação de emprego e convergência em escala ímpar no pós-guerra. Hoje, de novo, precisamos de um suplemento da Europa, de uma resposta solidária à altura da crise gerada pela pandemia. Resposta imediata de emergência, quer sanitária, quer social,
mas também resposta para levantar a economia da recessão. Espera-se que a União Europeia tenha colhido as lições dos erros cometidos na crise financeira de 2008. Ora, desta vez, parece que as velas da esperança estão a ser içadas na embarcação europeia. A iniciativa Macron-Merkel propôs um suplemento da Europa para enfrentar a crise. E a Comissão de Ursula von der Leyen aproveitou esse sopro de bom vento, em boa hora lançado pelo renascido eixo franco-alemão, para fazer singrar a embarcação no rumo certo. Assim, essa proposta do quadro financeiro plurianual, incluindo o Fundo de Recuperação, venha a ser aprovada pelo Conselho Europeu e pelo Parlamento Europeu. Para além da escala, que parece responder à dimensão da crise, a proposta apresenta vários outros aspectos muito positivos, de que destaco, por um lado, atribuir à Comissão o papel central na condução do Fundo de Recuperação e, por outro lado, assumir a alavancagem dos recursos por recurso direto ao mercado por parte da União Europeia. Há que dar sentido estratégico à recuperação da economia europeia. Isto é, corrigir erros, inovar, promover novos motores económicos, tornando a economia mais competitiva, robusta e amiga do ambiente. Antecipo, por exemplo, uma nova fase de intensa reindustrialização da Europa, de que Portugal pode e deve beneficiar. Não se trata de voltar ao velho normal, trata-se de tirar partido das forças de mudança para criar novas bases para o futuro, incluindo, naturalmente, a promoção de uma sociedade mais justa e equitativa à luz dos valores de que a Europa se reclama. Espero que a recuperação económica possa visar também o imperativo de promover a Europa como um ator global influente e de primeira linha. Se não garantir esse estatuto, a prazo, a Europa definhará, deixando de ser o espaço próspero e seguro que temos conhecido. As profundas mutações geopolíticas em curso, a orientação norte-americana reticente quanto ao multilateralismo e que parece olhar a Europa como uma retaguarda incómoda, para usar a expressão de Henrique Letta, e a emergência de novos e poderosos atores globais incentivam ou devem incentivar a Europa a afirmar-se na arena global com os seus valores e os seus ativos. Num quadro de globalização que parece caminhar para um multilateralismo multipolar, isto é, um multilateralismo mitigado por polos de poder e de influência, a Europa é um ator ainda mais necessário para assegurar o equilíbrio geopolítico global. Finalmente, concluo, afigura-se-me que a iniciativa Macron-Merkel contém sementes para o futuro aprofundamento da dimensão política da União Europeia, que, em minha opinião, é incontornável. Nomeadamente quanto ao seu modelo institucional e ao processo de decisão, de modo a garantir democraticidade, transparência e eficácia. O intergovernamentalismo não é o caminho que interessa à Europa nem a Portugal. E as duas últimas décadas provaram-no com eloquência. Tal como o recrudescimento dos nacionalismos e dos populismos não se combate com menos Europa, mas sim com mais Europa. Agora, todavia, no imediato, todo o foco da União Europeia tem de ser colocado em enfrentar, com uma solidariedade sem falhas, esta crise que atingiu todos os Estados-membros.
e a recuperar também a confiança dos cidadãos europeus, oferecendo-lhes um horizonte de esperança. É do interesse nacional o sucesso da integração europeia. Muito obrigado.